Olá para você que nos acompanha pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Carla, nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE, como sempre trazendo muita informação para você que nos acompanha. Desde já eu te convido a participar aqui do nosso bate-papo, porque lá vem muita informação. E hoje nós vamos falar sobre o Setembro Verde, conscientização sobre a inclusão e o combate ao capacitismo. Todas essas informações nós vamos ter aqui no Entrevistas DPE. E a nossa convidada de hoje, para falarmos sobre esse assunto que eu tenho a honra e o prazer de receber, a presidente do Conselho, Maria Lúcia de Lucena. Seja muito bem-vinda ao Entrevistas DPE, Lúcia. Obrigada, boa tarde a você e a todos que nos ouvem. E eu quero agradecer o espaço, né? Estamos aqui, vamos fazer todas as informações sobre a Semana Estadual de Alusão à Pessoa com Deficiência. Muito obrigada. E o prazer é todo nosso em te receber. E vamos lá para o nosso bate-papo, deixar os nossos ouvintes aí bem informados. Você poderia começar aí contando para a gente, né? Relatar como é que é a sua experiência pessoal com comorbidades, o que influenciou aí a sua trajetória de atuação no COED e também a definição das prioridades do Conselho. Dá um exemplo aí para a gente. Eu estou no Conselho agora esse biênio 2025 e 26, né, como presidente, que é o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Nós ficamos na estrutura dentro do CETRABS, né? Lá tem a Casa dos Conselhos, onde ficam os demais conselhos, e nós estamos lá à disposição. E o Conselho, a sua prioridade é a gente estar na fiscalização, na informação do direito da pessoa com deficiência. Então, a gente está lá, a pessoa pode entrar no nosso e-mail, que é coedrr@gmail.com. Então, se tiver uma denúncia, você se sentiu ofendido, você foi numa escola, não tem a vaga do seu filho ou próprio para você. Então, a gente tá para receber e a gente faz o intercâmbio entre aquela denúncia e o órgão relacionado àquela denúncia. Então, a gente vai, visita, a gente fala que recebeu aquela denúncia, sabe como que está sendo, o que está faltando para poder atender essa demanda, como está e como que poderia ser resolvido isso, né? Então, eu já estou no Conselho como conselheira desde o início da criação, desde 2009, né? E eu tenho uma sequela de poliomielite, né? Eu tive quando criança, que foi até uma epidemia na época, né? Que teve no Brasil. Então, eu morava no interior, não tinha tomado a vacina. Então, fiquei... Então, desde então, a luta já vem desde cedo, né? Para você, então, foi a parte de... Eu morei em hospital, fiz não sei quantas cirurgias, mas nunca deixei me abalar. Então, isso me dava motivação. Eu não me sentia que eu era deficiente. Às vezes a pessoa perguntava, o que foi? Então, eu sempre esclareço. Não, eu tive pólio. Então, assim, hoje a deficiência já está muito mais falada, né? A gente vê que tem personagens em novela, em peças de teatro. Então, hoje já é mais falado do que uns 10 anos atrás, né? Exatamente. Então, assim, de leis, a gente tem muita lei que seria para gente, mas às vezes a efetividade da lei é que ainda não funciona. Entendeu? Por diversos fatores. Às vezes a pessoa não vai por uma desinformação, que ele não sabe por onde que ele vai, onde que começa. Então, o Conselho está nessa, né, de orientar, né, informar quais são os direitos, como ele faz, onde como que ele deve vai proceder. atrás. E tem muitas famílias que não sabem aí como proceder, passa inúmeras situações e não sabe, nossa, a quem eu vou recorrer nesse momento? Quem é que pode dar aí uma luz no fim do túnel para a gente, uma informação, aquilo que ela está precisando naquele momento? Muitas vezes eu já me vi assim, mas hoje não, já estou mais um pouco direcionada. É como você diz, há um tempo atrás a gente não tinha tanta informação. Hoje está um pouco melhor, né? E a gente espera que isso melhore cada vez mais para a gente quanto famílias atípicas, né?
E aí, com isso, o Setembro Verde, como agora a maioria das doenças, algumas coisas, eles estão relacionados ao mês para celebrar, não comemorar ou então relembrar que aquilo existe para trazer, então é mais falado naquela época. Então a gente tem o Setembro Verde. Esse trabalho de conscientização, né? E 2015 foi criado por lei estadual, né, pelo nosso querido amigo Dr. Oleno, né, que ele fez a semana a inclusão da pessoa com deficiência no estado. Então, como o dia 21 é o dia 21 de setembro, foi ontem no domingo, então é dia 21, Dia Nacional de Luta Social das Pessoas com Deficiência. Então, o próprio nome da lei já diz luta. Então, é a luta que a gente vai conseguir as coisas. Né? Todos os dias. Então, a gente vai fazer, a partir de amanhã, uma programação voltada toda para a pessoa com deficiência e sua família. Muito bom. Então, a gente vai ser comemorado esses 4 dias relacionados à semana lá no CAPD, que é o Centro Integrado da Pessoa com Deficiência, que fica na São Sebastião, né? Então, de 8 a meio-dia. Amanhã vai ser a abertura às 9h30 da manhã. Nós vamos ter a abertura, vai ter o lançamento de uma cartilha onde vai estar compilado as leis existentes, que é para a gente ter em mão. Vai ter também em formato digital, para a pessoa hoje ter a mais facilidade, né, de ter acesso. Nós vamos estar, junto com o Conselho, fazendo também o lançamento de uma cartilha de acessibilidade que serve para os órgãos públicos, onde vai estar as normas de acessibilidade, quanto é que tem que ser a medida da porta, o estacionamento, o piso. Então, amanhã vai ser a abertura, né? E na quarta, quinta e sexta-feira nós vamos ter diversas programações. Maravilha. Amanhã vai ter toda essa programação. Essa ação que vocês vão estar à frente, né? O pessoal do COED vai estar lá prestando aí todas essas orientações à comunidade que lá for. Mas que ações de formação e sensibilização o COED tem promovido aí para servidores públicos, né? Forças de segurança, profissionais de saúde, também educação, e qual é o objetivo de reduzir o capacitismo institucional? Pode citar aí alguns resultados mensuráveis aí ou relatos aí de mudanças na prática? A gente estamos com essas cartilhas, né? A gente já teve com o secretário de Educação, estamos organizando palestra nas escolas, que eu acho que é através da educação que a gente pode mudar. Exatamente. Né? Que as pessoas podem mudar. O que as pessoas sempre falam, né, Lúcia, que uma criança ela não nasce preconceituosa, né? Aquela vivência com certas pessoas ali que não deram as instruções corretas para aquela criança, ela foi aprendendo ali a ter o preconceito. E isso é uma coisa que não pode existir. A gente sabe que a gente, quanto família atípica, o que a gente sofre na pele no dia a dia, os olhares diferenciados, isso não... Principalmente para uma mãe que vê ali seu filho sendo olhado com um olhar diferente, como se ele fosse uma coisa de outro mundo. E isso é muito desconfortável, assim, para o nosso dia a dia. Então, assim, a gente está trabalhando junto às escolas, né, com cartilhas. E, assim, quando chama a gente para palestra, a gente participa de... E nesses 3 dias, a gente tem vários parceiros, porque o COED também sozinho, a gente não consegue fazer nada. Então, a gente chama a sociedade, chama as associações, porque a gente é formada por associações e órgãos governamentais. Mas existem outras associações que não estão dentro do conselho, a gente convidou, e a gente vai estar esperando, a gente vai ter o Sebrae, vai estar falando palestra sobre empreendedorismo, esclarecendo, a gente vai ter um assessoramento, a DPE vai estar levando serviço, se você quiser fazer sua carteirinha de identidade, algum registro, alguma informação, como que você deve assessorar, a DPE vai estar lá também com o serviço, vai estar, o Senac vai estar com a gente, e na quinta-feira vai ter o dia D de mutirão de empregabilidade, vai ser um dia voltado, vai ter empresas e todas as vagas que tiver, que o Cine sempre trabalha nessa questão, vão estar trabalhando nesses dias, né, na quinta-feira, dia 25, então eu convido a todos aqueles que estão em casa, vá para lá, a gente quer fazer 3 dias, 4 dias de confraternização, de conhecimento, de informação, um momento. Na sexta vai ser só sobre esporte,
adaptado. A gente tem hoje 50 para-atletas que treinam, que vão competir fora de Roraima. Que a gente tem maravilha. 10 modalidades de esporte, que o professor Vinícius é o coordenador, que é o do Núcleo de Acessibilidade da UE, junto com o Já Comitê esteve duas vezes Paralímpico. aqui com a gente, muito bacana. Sexta-feira ele vai estar lá, vai estar alguns atletas, vai estar circulando para a gente chamar, movimentar que o esporte também é vida. Com né? certeza. Então tem esporte que está com poucas, né? Hoje a gente tem 10 modalidades, 10 professores, 10 lugares, é de graça. Então a gente quer que a pessoa com deficiência se movimente. E isso é muito bom. Acabar com essa história de capacitismo, né? Todo mundo é capaz. E é junto, mostrando que a gente indo para os lugares, conversando, explicando, porque às vezes a gente diz, a internet hoje em dia ninguém precisa, todo mundo sabe de tudo. Não, nem todo mundo tem acesso. A internet está aí, a maioria tem acesso, mas ainda tem pessoas que ela tem dificuldade, às vezes ela não percebe, ela não sabe como vai ter, onde é, qual é o site, qual é o endereço. Verdade. Então é por isso que a gente também tem que pensar que ainda a informação não chega. Exatamente. E muita gente às vezes não faz o bom uso, né? Para adquirir ali informações, para estar bem informado o que pode fazer para melhorar e facilitar a sua vida. E tem muita gente também que tem dificuldade ainda hoje. Mas voltando aqui, a Defensoria também doou um veículo, dobrou ao COED. Sim, fizemos um termo de parceria, Que bacana. né, que a gente não tinha, porque são poucos nos CETRABs, então a gente tem hora que precisa, então a gente fez um termo de parceria, a Defensoria sempre presente com a gente, e cedeu um veículo para a gente, com motorista, com Coisa combustível. boa. Então, hoje a gente tem, de 8 às 14, a gente tem um carro à nossa disposição a hora que a gente quiser. Que maravilha. Muito bom, porque é assim que a gente vai poder chegar, né? Na escola, no órgão, fazer visita. O carro está na nossa disposição. Então, agradeço mais uma vez essa grande parceria que é a DPE. Maravilha. E que critérios técnicos e sociais o COED ele adotará aí para destinar, né, o uso dos veículos às localidades, também às demandas, né, mais urgentes, garantindo aí que a equidade territorial, como zonas rurais, né, comunidades indígenas e também as áreas periféricas, né? Com o veículo, a gente agora está montando o calendário. A partir de outubro, a gente vai começar a visitar as escolas, né? Vamos começar também a visitar mais as associações que existem aqui em Boa Vista. E para o mês de novembro, dezembro, a gente vai estar entrando no calendário, porque a gente ainda é um estado que nos municípios do interior não existe conselho. Então, o conselho é onde a família, ou o deficiente, ou a família, ele tem um parceiro, um amigo. Ele pode chegar lá, olha, eu tô com isso, o que eu faço? Me ajude. Então, a gente tá para ajudar nesse sentido. Indicar, ver onde que ele vai, orientar e informar como deve proceder, para chegar a você ter acesso ao seu direito, porque lei, a gente tem a lei do emprego, a gente tem a LBI que garante, a gente tem direito à saúde, mas às vezes é dificultoso, então a gente tá para ajudar nesse caminho para que a lei seja efetiva. Exato, com certeza. E como é que o COED e a DPE também eles medem, né, e avaliam o impacto dessas ações conjuntas, né? Há indicadores aí de metas, relatórios públicos ou sistemas aí de monitoramento que permitam acompanhar esses resultados e corrigir as rotas? A gente tem o nosso controle, então quando a gente chega, a gente faz a anotação, todos os meses a gente vê quantas denúncias chegou, o que a gente andou, o que a gente conseguiu ou não. E com certeza é o primeiro passo de um longo caminho que a gente vai estar. Então, a gente estamos organizando, por exemplo, toda a carreta dos direitos que faz nos bairros, o COED também está junto. Todos os dias a gente bota lá, acompanha, para que se chegar uma mãe também querendo saber alguma informação, nós estamos junto da carreta dos direitos que faz em todos os bairros. Que é incrível. Então, a gente está todos os dias junto também para informar, olha, existe, a gente está aqui, nem sabia, né? Então, a gente quer que a informação chegue na ponta. Certo. E Lúcia,
Qual é o papel da CIAPD, né, na rede de serviços do Estado, e como é que o COED tem articulado aí com o CIAPD para fortalecer o acolhimento, a reabilitação e inclusão? Há planos aí de expansão de serviços ou melhoria de infraestrutura? Sim, a gente quer com isso também. Por que que a gente resolveu fazer lá? Justamente para Conhecer essa informar realidade, e né? ter ainda alguém que não saiba que existe, porque lá ele é onde faz atendimento médico, psicológico, lá tem diversas oficinas, tem aula de música, então lá ele já atende um público, então a gente quer com isso, né? A gente quer ampliar também os serviços e divulgar mais. Perfeito. Então, o CETRABS é o que ele faz, a política é o CETRABS e não o COED, mas a gente está junto para ajudar que aquela política seja efetiva. Não, o que realmente está precisando, né? O que realmente faz diferença na vida do deficiente e da família, porque a gente não pode pensar só também, não tem só vaga para o deficiente, não, a gente precisa incluir lá a mãezinha, enquanto o filho está fazendo o exercício, está sendo atendido pelo fisioterapeuta, a mãezinha está lá no ateliê de pintura, tem costura, mas isso a gente precisa. Isso. Então, a gente precisa trabalhar também a família. É muito importante esses serviços. E a gente quer ampliar, com certeza, para o ano que vem a gente quer ampliar mais os serviços de lá. É com isso que as demandas têm que chegar para a gente poder fazer. Então, a gente conta com os parceiros, entendeu? E é muito necessário, né? A gente, para você que está aí ligado, você conheceu o Viva Comunidade e depois mudou de nome, né? O Rede Cidadania. Hoje é o CIAPD, né? Centro Integrado da Pessoa com Deficiência. Bom, eu conheço porque eu já frequentei uns 14 anos lá, levando os lá meus... Lá tem o ônibus que leva e traz. Então, assim, procure. Nós estamos chegando no final do ano, que sempre a gente se organiza para o ano que vem, então pode não ter vaga agora, mas é importante você ir lá e dizer, olha, nós estamos com a lista de espera e vamos levar para a secretária, para o governador, quem quer. Olha, estamos com a lista de espera de X pessoas, precisamos ampliar, precisamos de profissional. Então, às vezes, você tem que ir para o centro, você tem que movimentar, que é para reivindicar. Isso. Porque assim, a gente sabe quanto mães que já passaram por lá, que são atendidas por lá, a gente sabe que é um amplo atendimento, que recebem muitas famílias, muitos usuários, né, como chamam, mas o que se precisa, quem está do lado de fora vendo? Mais vagas, porque todo dia essa demanda, ela cresce, ela aumenta, e por mais que os serviços, a gente passa também por essa situação migratória, onde vem mais os nossos irmãos que também precisam de atendimento, mais as pessoas que já estão aqui, então assim, cada vez mais se é necessário ampliar esses serviços, né? E assim, faltam muitos profissionais, porque realmente não é só questão de estado Roraima, é questão do Brasil inteiro. Falta muito terapeuta ocupacional, temos pouquíssimos psiquiatra hoje pra gente. A questão do terapeuta, a gente tem a faculdade que ano que vem vai estar saindo 200 e poucos terapeutas, eles estão com tantas vagas, então assim, também tem essa questão que a gente não tinha a formação do profissional aqui. Então, agora a gente já tem várias faculdades, a maioria dos cursos já temos aqui, porque antes a dificuldade tinha que ir para fora, agora a gente tem aqui, por exemplo, tem uma faculdade que a gente teve um evento e a diretora lá disse, olha, a gente teve uma audiência pública, ela estava presente, nós temos 5 turmas de 30 terapeuta ocupacional. E que notícia boa. A gente vai ter, então precisamos cobrar que nos próximos concursos tem um número de vaga para atender. Que notícia boa. Mas assim que a gente precisa se juntar. Exatamente. Porque o COED sozinho, né? O COED sozinho não vai mudar nada. Eu preciso da força todos das juntos. Famílias, né? Exatamente. Porque que as associações se fortaleçam, procure uma associação. A gente tem 5 de visual, física, auditiva, porque junto a gente condensa ali, cada um entende do seu problema. Exato. Você não vai estar conversando com uma pessoa que não entende, a pessoa que vivencia. Então, vamos fortalecer as associações, a sociedade civil junta, ela pode mudar
a certeza. sociedade. Se todo mundo caminhar junto, né? Porque a união faz a força. E em relação ao evento, né? Roraima Acessível é com mais inclusão. E que aprendizados imediatos foram identificados aí? Quais as propostas, né, apresentadas durante a programação? O COED pretende aí transformar em políticas permanentes? Olha, como a semana faz parte do nosso calendário, então assim, a gente quer, com essa a gente vai ter, porque assim, sempre teve eventos isolados nos anos anteriores, né? Um evento aqui, outro evento ali, então a gente resolveu reunir tudo num só lugar. Por exemplo, na quinta-feira vai ter o mutirão de empregabilidade, que isso é até nacional. Vários estados fazem. Eles iam fazer dia 30. Eu não, vamos fazer nesse dia, porque aproveita que vai estar todo mundo junto, já vem para uma coisa, ele vai ter várias, né? Que a gente tem a dificuldade de transporte também, né? Então, às vezes é difícil para o deficiente sair de casa, do cadeirante. Então, a gente quer, com isso, a gente já vai ter uma noção que, com certeza, ano que vem vai ter muito mais e melhor. Exato. Se Deus quiser, tudo caminha aí para ficar cada vez mais acessível, né, para as pessoas que têm dificuldade. Lúcia, fala para gente que práticas ou iniciativas apresentadas aí no evento, né, já se mostraram aplicadas em outras regiões do estado. Você pode citar aí alguma proposta piloto que será implementada aí a curto prazo? Não, a proposta que a gente quer depois do evento, a gente vai estar em campo para ir nos interiores, para a gente fortalecer o interior e na criação dos conselhos municipais, porque a gente também tem que pensar que no interior também nós temos, né? Então, assim, pelos dados do IBGE, são mais de 110 mil pessoas no estado todo. E a gente sabe que todos os dias chega mais gente. A gente tem essa questão da migração, que todos os nossos serviços, ele, infelizmente, antigamente dava para atender, mas agora não dá mais, porque todo dia tem gente para ser atendida. A então, fila assim, fica cada vez mais maior, extensa, né? Então, é nisso que a gente tá. Eu estou muito junto da Nilva, que é a diretora do centro, e ela é uma pessoa, assim, bem acessível, ela entende da causa, ela já trabalha lá há muito tempo, então ela, das oficinas, ela é preocupada com a mãe, com o lanche, entendeu? Então, isso a gente quer para fortalecer também o próprio centro. Exato. E quais são os avanços aí em acessibilidade urbana e transporte público você percebeu nos últimos anos aqui em Boa Vista e também no interior? E quais foram as ações aí estruturais ainda são imprescindíveis para garantir a mobilidade plena? Assim, de uns 10 anos para cá, como eu falei no começo, a gente mudou. Hoje em dia, existe uma preocupação a mais, porque assim, com o advento da internet, depois, né, a gente tem uma preocupação da pessoa que está abrindo um estabelecimento, ele quer cumprir a norma, até porque a norma já é muito antiga, então não tem para onde sair. Tem que cumprir a norma. Então, assim, a nossa cidade, a gente vê nas ruas, nas calçadas, tem a rampa, mas o que realmente precisa, não é só da rampa, achar que é só a rampa já fez acessibilidade, não, a rampa é só um dos tem que pensar problemas. Em todos, tem que ser pensado são inúmeras como todo. as comorbidades. Nossa cidade, a gente tem hoje mesmo estava vendo, a gente tem um grande índice de acidentes. Enorme. Então, nós temos nos nossos serviços de saúde muitas pessoas que ficam sequeladas após acidente, entendeu? O centro de reabilitação, você vê que não é aquela doença que a pessoa nasceu com ela. Geralmente é tudo, foi no meio do caminho, já é na parte de... E é assim, na idade, é muito preocupante, que é justamente na idade produtiva do jovem. Os acidentes são entre 14 e 30 anos. Pega bem onde... a idade de trabalho, que ele está saindo para entrar, então nós temos um índice altíssimo, então nós temos muitas pessoas sequeladas. Então a gente precisa de um centro que tenha maior capacidade, porque enquanto ele é atendido, faz a cirurgia, ele precisa da reabilitação. Né? Exatamente, não é só naquele momento. Né? O viés da parte do trabalho, a gente tem as educação, muitas faculdades, muitas escolas, então assim, eles têm a lei porque estão cumprindo, porque eles são exigidos,
né? Mas nós, como pessoas com deficiência, a gente tem que estar atrás e indo e falando, porque é você indo no lugar, se não tá, é que você vai chegar pro gerente e falar, olha, isso aqui tá errado, isso aqui não tá bom, isso aqui... Então, a gente, com essa cartilha do CAL, a gente vai fazer uma série de visitas para estar distribuindo, indicando, para a pessoa dizer, eu não sabia, mas tem a cartilhinha, vai estar própria só para a lei de acessibilidade, quanto medição de porta, do estacionamento, de todo, né? Então, a gente espera que com isso a gente ajude a mudar. E assim, o preconceito, a gente estando presente, conversando, se fazendo presente, que a gente vai mudar essa questão do capacitismo. Com certeza. Falando no capacitismo, como é que o capacitismo estrutural se manifesta no acesso aí à educação, ao trabalho, aqui em Roraima, né? E que políticas públicas, como formação profissional, incentivos fiscais, adaptação, né, curriculares, o Conselho tem definido aí para reverter esse quadro? A gente segue as normativas que vêm do Ministério, né? Então, assim, a gente está conversando muito com o secretário de Educação. Por exemplo, está tendo um projeto, a gente participou agora em julho, da implantação da escola bilíngue para os surdos, né? Então, assim, a gente está plantando a sementinha que ela vai florescer, até porque o Setembro Verde foi escolhida essa data justamente por anteceder a primavera, que é para florescer, né? Hoje também, dia 21, é o dia da árvore, ontem. Então, é a questão que é a sementinha que tem que ser plantada, que ela vai germinar para ela poder ter os resultados. Exatamente. E, Lúcia, existem canais aí permanentes, né, de escuta e também um controle social, como ouvidorias, fóruns locais ou grupos consultivos aí que garantam, né, que as pessoas com deficiência e também as suas famílias participem ativamente aí da construção e também de avaliações de políticas, né? Como é que você avalia a efetividade desses canais? Todos os conselhos e todas as organizações, elas têm as conferências que eles fazem, onde eles ouvem a sociedade, ouvem a população, e lá você diz a sua demanda e a gente faz a condensação dessas demandas, né? Às vezes é uma denúncia, às vezes é alguma coisa que possa melhorar. Então, a gente encaminha. Por exemplo, a gente não tem ouvidoria quanto conselho, até porque é muito pequeno, mas o nosso e-mail, ele todos os dias, toda hora a gente está aberto, né? A gente funciona de manhã, no período da manhã, de 8 a meio-dia no CETRABS, também você pode se dirigir para a gente lá. E assim, como as escolas... o posto de saúde, o hospital, eles têm a ouvidoria, então a gente está nessa de aproximação para a gente tentar ajudar nessa questão, entendeu? Para melhorar, mas aí é onde eu torno a dizer, a gente tem que fortalecer a sociedade civil, as associações, aquele clube de mãe nos bairros, que é junto, organizado, que a gente tem como chegar nas autoridades para mudar a realidade. Exatamente. Então, aquela família que se sentir, por exemplo, está totalmente desinformada, aonde buscar uma ajuda, aonde fazer uma denúncia, está passando por determinado tipo de situação, e infelizmente é muito corriqueiro nas escolas, com os filhos, né? Estão passando por inúmeras situações. A gente, como mãe atípica, a gente vivencia muito e vê também, presencia muitas situações com as outras famílias. E é assim, a gente entristece o coração. De que forma essas famílias podem estar buscando ajuda junto ao COED? E aonde o COED está instalado exatamente? A gente fica na Casa dos Conselhos, dentro do CETRABS. Dentro do CETRABS. Dentro do CETRABS é um anexo. Dentro do CETRABS fica do lado esquerdo, é a Casa dos Conselhos. Casa dos Conselhos. Lá fica Conselho do Idoso, Conselho da Criança, Conselho da Pessoa com Deficiência, Conselho de Assistência Social. Na Casa dos Conselhos, eles vão fazer uma ampliação para juntar todos os conselhos num lugar só. Mas tem Conselho da Mulher, tem da questão racial, funciona tudo no CETRAB. Na Casa dos Conselhos tá esses 4, porque a casa foi feita, só era nós 4.
né? Agora tem outros conselhos, aí já estão providenciando para ter um aumento, porque aí chega lá, já é na casa dos conselhos, já vai estar todos juntos. Ai, que maravilha. Semana que vem vai ter a conferência do idoso, então que tiver aquele idoso que tiver, vá lá, veja o que está discutindo, porque as conferências é o quê? A gente faz a nível de estado, condensa e leva para Brasília, porque lá tem os conselhos nacionais, que lá eles vão condensar, e de lá que vai vir uma política pública federal, que aí depois vem para o estado, estadual e depois para o município. Exatamente. Você que conhece alguma família que demanda, precisa desses serviços, dessa assistência, já compartilhe essa informação. E vá no CETRAG, que lá funciona todos os dias de manhã. Ótimo. E, Lúcia, com a crescente digitalização, né, dos serviços públicos, que medidas concretas o COED ele propõe para garantir a acessibilidade digital, portais, formulários, teleconsulta e também a inclusão tecnológica, né, das pessoas com deficiência, principalmente em áreas remotas? A gente está aguardando, por exemplo, foi criado a nível federal agora, um plano que atende a questão da acessibilidade digital. Então, a gente está vendo em alguns órgãos, por exemplo, a questão dos surdos, né, quanto à questão dos intérpretes, hoje, assim, é muito... Então, a gente tem um projeto aí que a gente vai apresentar, né, para a gente tentar montar uma central, porque hoje existe muitos programas que você pode implantar, mas sabe que o serviço público, ele para você contratar é diferente da nossa casa. A gente precisando de uma coisa, a gente vai ali no supermercado e compra. No público não, existe um caminho, tem que abrir um processo, tem que ter a verba destinada, mas com o tempo a gente está nessa questão. Hoje em dia a maioria dos canais, tudo já existe, os celulares mais atuais já tem, que transforma, né? Então, assim, mas a gente sabe que a ponta, a maioria, é mais difícil o acesso. Mas a gente também está preocupado com essa parte, que chegar, faz essas ações, então a gente tenta chegar e resolver nessa questão. Por exemplo, a defensoria, eu gosto muito desse programa da carreta que vai. Então, atende muito, porque às vezes tá ali no bairro, a pessoa não tem tempo de ir, tem um horário fixo, então você sabe que ali vai ter uma semana, ela tá disponível. Então, é assim que a gente pretende chegar. Ai, que maravilha. Inclusive, falando nos serviços da carreta, eles estiveram no Cidade Satélite, ficou próximo à minha casa, facilitou minha vida tanto, que eu tenho 2 autistas, e daí ficou bem pertinho, e é aquela criança que não sabe esperar, que não gosta de movimento, que não gosta de barulho, e graças a Deus a gente foi muito bem atendida, não por eu fazer parte, mas pelo direito dos meus filhos. E aí foi tudo ótimo, foi tudo maravilhoso. Já vou receber as identidades que eu fui tirar de um e de outro. E foi maravilhoso. Lá também é o meu bairro, tá? Então, na semana eu levei todas as minhas tias. Coisa boa! Levei os meus, todo mundo, ó, vamos lá tirar a carteira. Então, vai estar lá, ia de manhã, pegava as senhas, então facilita muito. Exatamente, essas ações da Defensoria são incríveis Hoje mesmo. alguém já me ligou, amanhã já vai ter lá, eu posso fazer aqui, um documento? Eu falei, não, amanhã é a abertura. Abertura é só abertura, solenidade, as falas, e os atendimentos vai ser no dia 24, 25 e 26. Exatamente. Agora, para a gente finalizar a nossa conversa, eu gostaria que você fizesse um convite às pessoas que estão nos acompanhando a participarem e explica, vai ser só a comunidade do CAPD que vai participar dessa ação que vocês vão estar fazendo, né, em alusão à pessoa com deficiência, essa conscientização, levando a informação a todos eles. Como é que vai funcionar? São quantos dias? Em qual horário? Até o endereço e tudo. Deixa o convite feito aí para o pessoal. Então, assim, os atendimentos não é só para os que já são atendidos no CAPD. É para toda a comunidade das pessoas com deficiência e familiares. Então, vai estar aberto. Amanhã, dia 23, a abertura vai ser às 9h30. Amanhã não tem nenhum atendimento. Vai ser só abertura, fala da secretária, a defensoria, Ministério Público, solenidade de abertura. Os dias de atendimento será dia 24, dia 25 e dia 26, do horário de 8 a meio-dia. É aberta a toda a comunidade com pessoas com deficiência e família. Vá lá. Vai ter esporte, vai ter educação,
vai ter várias informações, vai ter assessoramento jurídico se você quiser saber. No dia, na quinta-feira, o feirão de empregabilidade. Se você quer saber se tem alguma vaga que você se enquadre, vá lá, leve seu currículo que vai ter. Maravilha. Lúcia, algo que não te perguntei, mas que você gostaria de passar, ou já passamos todas as informações? Não, as informações é, mais uma vez, só chamar de novo e dizer que o COED está à disposição. O nosso e-mail, coedrr@gmail.com, ou então vá lá na nossa sala todos os dias, de 8 a meio-dia, tem gente para te atender. Muito obrigada. E você não está sozinho, viu? Obrigada mais uma vez Eu que também agradeço. pela oportunidade de estar divulgando. Eu que agradeço e você ter disponibilizado seu tempo para estar aqui com a gente, compartilhando todas essas informações. É disso que a gente precisa, de informação. É, com certeza. Então, nós conversamos com a presidente do Conselho, Maria Lúcia de Lucena, e está trabalhando nessa campanha aí do Setembro Verde, a conscientização sobre a inclusão e o combate ao capacitismo. Você conhece alguma família atípica ou você é família atípica? Compartilhe essa informação. Você nos encontra no YouTube, no Deezer e no Spotify, a nossa Rádio Defensoria. Eu sou a Adriana Carla com mais um Entrevistas DPE e até a próxima. Tchau, tchau.